Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Meu cordial boa noite a cada um, onde quer que você esteja, no seu celular, no seu tablet, na sua televisão. Ainda é a forma de nós chegarmos até cada um de vocês. Por certo, o tempo há de chegar quando estaremos mais uma vez juntos. Eu quero pedir orações ainda pelo pastor Ezequiel. Ele está bem, ele está com suspeita de Covid, como os irmãos sabem, mas ele está passando bem, ele é jovem, eles têm poucos sintomas, bem poucos sintomas, mas é importante este momento de afastamento para que ele nem venha a também infectar outras pessoas. Então é importante, vamos orar por ele, por Fernanda, por Cecília, que Deus os acompanhe. Deixo aqui já meu abraço, meu desejo que ele se cuide, passe por essa fase tranquilamente,
né? Jovem com saúde, isso é muito bom. Eu queria ler com os irmãos, iniciando o nosso culto, o Salmo 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois pusestes nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Esse texto fala da relação, da magnitude de Deus com a existência humana. Quem é o ser humano para que Deus se lembre dele? Diante da grandeza que nós temos, a grandeza da natureza, é importante que nós compreendamos a nossa pequenez. E ele faz um destaque, ele diz, é da boca das crianças e daqueles que amamentam, daqueles que mamam, das crianças de peito, que ele suscita força. Porque a força do Senhor vem da nossa própria pequenez. Isso é importante. E ele nos coroa de honra e de glória nesta realidade de existência que nós vivemos. E é nessa confiança desse Deus magnífico, mas que se lembra de nós e que nos visita, que nós vamos celebrar o nosso culto na sua presença, na presença deste Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer
te pertenço, Deus. Honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Queremos lembrar aos irmãos que a nossa EBD continua funcionando através das diversas plataformas. Se você ainda não está conectado a uma das classes da EBD, procure na Secretaria da Igreja as informações. Nós teremos o telefone da igreja passando aqui. Também procure com a irmã Fernanda Ramalho. Queremos lembrar as pessoas que irão se batizar, que também procurem a igreja no mesmo telefone, contactando com a irmã Lucidalva, nossa secretária, para que ela dê as informações, porque nós teremos os nossos batismos em novembro. Por certo, em novembro já deveremos ter a vacina, já deveremos ter vencido tudo isso. Esperamos no Senhor que assim seja. Nós estamos numa semana muito difícil na cidade de Feira de Santana. Os irmãos têm conhecimento das notícias, por isso contamos com o cuidado de cada um, cuidado especial esta semana, sobretudo, para que nós possamos vencer essa batalha sem muitas perdas na nossa experiência. Queremos também lembrar aos irmãos para orar pelos enlutados. Algumas famílias estão enlutadas, perderam pessoas queridas e amadas, e é uma experiência sempre difícil, que carece do consolo do Espírito do Senhor. Também orar pelos enfermos. Nós não vamos citar os nomes aqui, mas os irmãos sabem e precisamos continuar orando para que Deus os acompanhe. É importante que a gente possa acompanhá-los nesse momento, momentos tão difíceis em função de toda a situação que estamos vivendo e ainda mais em função das enfermidades. Isso é importante que a gente possa lembrar. Queremos pedir aos irmãos cuidado também com a sua saúde emocional, que os irmãos possam buscar fazer algumas coisas que lhe fazem bem, não importa. É importante que a gente tenha um pouquinho desse cuidado também com a nossa saúde emocional. Então vamos lembrar disso, para que nós possamos passar por essa fase. Estamos ávidos em encontrar os irmãos e poder abraçá-los, né? Mas vamos esperar o seu tempo, a fim de que possamos fazer isso com segurança. A graça e a paz, igreja. Eu queria começar esse momento de intercessão com Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu entendo que a oração é a nossa maior força. Então eu gostaria de estar lembrando os irmãos de estar orando pelas famílias enlutadas da nossa igreja, pelos enfermos e também pelo nosso país. Eu queria também estar lembrando os irmãos de estarmos orando em agradecimento
pelos aniversariantes do mês e pelas pequenas vitórias que podemos estar enfrentando mesmo nesse momento difícil. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos ofertado, por cada vitória. Mesmo que pequena, nós sabemos que o Senhor tem guardado as nossas vidas cada dia. Senhor, eu gostaria de lembrar por todas as famílias enlutadas na nossa igreja. Dá conforto, Pai amado, consola cada coração. Lembra também, Pai amado, dos enfermos. Cada saúde, visita cada pessoa nesse momento e dá paz. Restaura a sua saúde e abençoa e dá graça para a vida de cada pessoa, cada familiar que está passando por esse momento difícil, e que possamos estar com o Senhor todos os dias, em graça, em paz, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um individualmente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Ó Deus Jeová, ó Deus Jeová. Ele é contigo, onde você estiver.
de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Que Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 Eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21, eu gostaria de ler os versos de 14 ao verso 17, que diz assim: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos chamando Hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e criança de peito, tiraste perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, agradecido, Senhor, por esses momentos. Te louvamos, Pai, por esses canais que hoje nos aproximam em momentos de distanciamento. Pedimos, Pai, que Tu nos concedas a graça da iluminação do Teu Espírito, a fim de que compreendamos aquilo que é palavra Tua para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele vem logo depois do texto que lemos pela manhã, quando falamos da entrada de Jesus em Jerusalém. 3 textos estão conectados. O texto da entrada de Jesus em Jerusalém, o texto de Jesus e a reação de Jesus aos cambistas no templo, e esse texto que acabamos de ler. Na quarta-feira passada, nosso estudo foi sobre o texto do templo e da reação de Jesus no livro de Marcos, não no livro de Mateus, mas exatamente o episódio da entrada de Jesus ali no templo, vendo os cambistas. Agora nós temos uma outra situação, uma situação muito importante na compreensão da messianidade de Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção a 2 aspectos. O primeiro deles é a messianidade de Jesus e a compreensão de Jesus como discípulo, como Messias entre os seus discípulos. E a outra coisa é a compreensão dos outros sobre a messianidade de Jesus. Os irmãos se lembram, nós pensamos um pouco nisso, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os outros que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa compreensão do Evangelho de Mateus, ou os Evangelhos sinóticos, é uma compreensão muito importante. E o Evangelho de Mateus trata de maneira muito cuidadosa a compreensão da messianidade de Jesus. E isso é que eles começam a perceber. E Jesus no templo, ele começa a curar as pessoas. O texto diz que ele começa a curar cegos e coxos. Pessoas que estavam no templo em busca de alguma coisa, talvez em busca do alimento que era servido nos holocaustos,
nos sacrifícios, naquelas ceias de família. Aquelas pessoas que buscavam uma iluminação. Isso é interessante porque estar cego no templo é uma coisa extremamente difícil. Porque a luz de Cristo deveria iluminar os nossos olhos para que nós pudéssemos ver as cores da vida. Essa é a grande diferença da proposta de Jesus nos evangelhos para a compreensão religiosa dos sacerdotes ali no templo. E eu quero lembrar mais uma vez que nós já falamos dos diversos grupos em contato com Jesus. Grupo das multidões ou da multidão, grupo dos discípulos, 70, 12, 3, grupo de discípulos de mulheres, o grupo dos fariseus, dos escribas, e agora os sacerdotes. Os sacerdotes e um outro grupo, que é o grupo de meninos, o grupo de crianças, o grupo de jovens, na verdade. A palavra aqui, tecna, é mais jovem do que realmente criancinha, muito pequena. Eram adolescentes, jovenzinhos, que estavam por ali, e eles viram Jesus entrar em Jerusalém, e eles viram muitos clamando Hosana ao filho de Davi, que é um título messiânico. Mas Jesus começa a mexer com os sacerdotes quando ele faz duas coisas nesse texto. Primeiro, ele abre os olhos dos cegos. Tem muita gente que conhece bem os ditames religiosos, conhece bem as regras da religião, mas estão cegos para a proposta de Jesus como o Messias de Deus, como Cristo de Deus. E Jesus abre os olhos. Mas o texto dá uma outra conotação, e uma outra conotação muito interessante, porque o texto fala que ele cura cegos e coxos. Aqueles que não podiam andar, aqueles que não podiam seguir a Jesus. Cegos são aqueles que não conseguem ver. Os coxos são aqueles que, mesmo conseguindo ver, não conseguem seguir. Não é o templo que muda esta realidade. É a experiência com Cristo de Deus que muda esta realidade. Há muitas pessoas que conseguem ver as verdades do Evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, mas não conseguem seguir, porque estão coxos, porque suas pernas não alcançam a caminhada do discípulo, não alcançam a caminhada de seguir a Jesus. E os cegos são aqueles que não conseguem perceber, não conseguem ver. Eu gosto muito da compreensão de que Jesus é a luz do mundo, porque é Ele que faz com que nós percebamos as cores da vida. E quando a gente não percebe as cores da vida, a vida fica cinza, monótona, pesada, sem graça, em todos os sentidos desta palavra da graça. A gente perde a gratidão da nossa vida. E os sacerdotes, eles começam a criticar a Jesus e dizer: como você não consegue ver o que eles estão dizendo, o que essas crianças estão dizendo? Por que não as repreende a isso? Porque aquelas crianças estão afirmando a messianidade de Jesus. Eles estão dizendo: Jesus é o filho de Davi, é o Messias prometido. É aquele que vai mudar a realidade do mundo. E aqueles sacerdotes compreendem uma coisa que eu acho que é muito importante. A consciência dos jovens é a esperança da mudança no mundo. Precisamos ter essa clareza. Precisamos ter a clareza de que os nossos jovens precisam da consciência da messianidade de Jesus.
para que nós olhemos para o futuro com esperança. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, ainda mantenho um pouco da minha jovialidade, mas quando eu era mais jovem, aos meus 18 anos, eu li alguns livros que foram fundamentais para a maneira como eu percebo o mundo, como eu desenvolvi o meu olhar para o mundo. Além das escrituras, obviamente, que era o meu instrumento de estudo primeiro, eu li alguns livros como Apelo aos Vivos, de Roger Garaudy, que falava sobre os perigos do armamento atômico. A Terceira Onda, de Alvin Toffler, que era um futurista, que falava da inteligência artificial, coisa que nos anos 80, 70, 80 eram muito distantes de nós e que hoje nós vivemos de maneira muito intensa. Ter tido essa perspectiva de olhar desta forma me ajudou muito a lidar com as mudanças pelas quais o nosso mundo tem passado. Eu li também um outro livrinho, um livrinho bem fino, mas bem denso, chamado Coragem de Ser, de Paul Tillich. Esses 3 livros eu lembro bem, eu li aos 18 anos, 1980. Eu li esses 3 livros. E digo aos irmãos, isso criou uma consciência de uma esperança de um mundo melhor. E durante toda a minha vida, que não é muito longa, é bem curta ainda, eu ainda tenho 62 anos pela frente, só tenho 58 anos, e como eu vou viver até os 120, então eu ainda tenho 62 anos pela frente, mas ainda assim é muito curta, para tentar fazer ou influenciar mudanças significativas de um reconhecimento da messianidade de Jesus. Jesus como o Messias de Deus, como Cristo de Deus. Essa consciência nos jovens transforma o mundo, porque dá luz ao olhar dos jovens, dá força no caminhar dos jovens. E é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha a visão da messianidade do Cristo de Deus e que você possa caminhar como discípulo de Jesus. E Jesus responde àqueles sacerdotes com o Salmo 8, salmo que lemos no começo deste culto. E lemos no texto hebraico, o verso 2 do Salmo 8, traduz nesta tradução que eu tenho de força, né? Suscitaste força das crianças e daqueles que mamam. Como pode se suscitar força de criança e de quem mama, de bebê? Não tem força, são dependentes. Mas Deus tira a força onde não há força para tirar. Deus dá visão onde não há visão para dar. Deus dá poder de caminhar onde não há capacidade de caminhar. Cegos veem, coxos andam, crianças dão força. Mas Jesus usa uma outra tradução, ele faz a observação, e os textos do grego fazem essa observação. Ele diz, da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste o perfeito louvor. O perfeito louvor é o louvor da dependência de Deus. É o louvor que tira do coração toda arrogância, que tira do coração tudo aquilo que exclui a presença do cuidado de Deus. E Jesus usa de propósito o Salmo 8, porque o Salmo 8 faz este questionamento. Ele pergunta, quando eu vejo a grandeza dos céus, a lua, as estrelas que estabeleceste, quem é o homem? Quem é o ser humano? Para que te lembres dele. E o Filho do Homem, para que o visites.
mas tu o fizeste um pouco menor que os anjos, ou que os Elohim, ou que os deuses, de honra e de glória o coroaste. Jesus está dizendo, o perfeito louvor vem das crianças, porque as crianças elas são sinceras, elas são dependentes. E é nessa sinceridade da autodependência de Deus, eu dependo de Deus, eu faço tudo na minha força, mas sabendo que a força que eu tenho provém do poder de Deus na minha vida. Por isso eu acordo todas as manhãs, por isso eu dou bom dia, por isso eu levanto, por isso eu posso andar, por isso eu posso trabalhar, por isso eu posso viver. Jesus entende que é preciso que haja a consciência dessa messianidade na vida dos jovens. E o texto conclui dizendo que ele deixa a cidade e vai pernoitar em Betânia, possivelmente na casa dos amigos. Ele vai para Betânia, uma aldeia ali perto de Jerusalém, descendo pelo lado oposto ao lado do Monte das Oliveiras, pelo vale de Inon e não o vale de Quidron, que fica do lado do Monte das Oliveiras. Jesus desce pelo outro lado, o Monte de Sião, a cidade de Jerusalém, mas ele já pode sair da cidade, porque naquela cidade já tem o testemunho da messianidade de Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: até onde? Até onde vai a sinceridade da minha dependência de Deus? Será que eu consigo ver a realidade a partir dos olhos abertos pelo poder de Cristo Jesus na minha vida? Será que eu posso caminhar na força do poder de Deus em Cristo Jesus na minha vida? Muitas pessoas estão paralisando nesses tempos pandêmicos difíceis, quando muitos têm perdido o seu negócio, outros têm perdido a sua saúde, outros têm perdido parentes que faleceram vítimas desta enfermidade pandêmica que nós estamos vivendo. Muitos têm perdido a capacidade de olhar com esperança da luz que ilumina o mundo através de Cristo Jesus. Muitos têm perdido a força do caminhar, porque não têm a esperança do poder de Cristo Jesus. O meu desejo nesta noite é que você seja tomado por esse poder, que você seja tomado por esse toque de Cristo que nos faz iluminar a vida, abrindo-nos os olhos, e que nos faz caminhar, dando-nos a esperança de saber para onde vamos. Que Deus nos abençoe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração,
tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Estamos encerrando mais um culto. Queremos desejar a você uma semana abençoada, uma semana de presença de Deus na sua vida, que você possa olhar a sua história e olhar o mundo de maneira especial, na esperança de Cristo Jesus, e que você possa caminhar com a força de Cristo Jesus na sua vida, a despeito de todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Tome cuidado com a sua vida, tome cuidado com a vida dos outros, mas seja forte, esperançoso em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque podemos confiar em Ti, porque temos onde buscar força e compreensão de vida. Pai, nós queremos te rogar que Tu nos concedas uma semana graciosa na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer, que o Senhor ilumine sobre nós o seu rosto, que o seu rosto seja luz na nossa vida, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche de